Olá, pessoal. Hoje, mais uma vez, aqui para a gravação do nosso podcast 7030. E hoje, conforme prometido, conforme a gente falou em episódios anteriores, a gente vai tratar sobre eletrificação, híbridos e elétricos de uma maneira mais técnica. Já vista que todos nós aqui passamos por uma qualificação profissional. Agradecer de antemão já ao professor Alexandre, que é o maior especialista em híbridos e elétricos, que ministrou um treinamento específico para nós e para toda a equipe da JM9, da JM Autos. Então hoje a gente tem um time completamente capacitado de forma técnica e profissional para orientar você para comprar o seu próximo veículo híbrido ou elétrico, né? E para começar, a gente mudou literalmente, é muito interessante, vai ser hoje muito bacana esse episódio, porque o quão importante é a tal da informação e do conhecimento, né? Quanto que ela muda e quanto que ela revigora, quanto que ela desbloqueia a gente, né? Quanto que a gente tinha, talvez como você que está escutando aí, para você que está assistindo esse podcast, eu imagino que tem algum tipo de bloqueio em algum tema e o conhecimento, ele é libertador, né? Então, agradecer a presença dos meus queridos irmãos, sócios, mas muito mais irmãos, na qual a gente vem aqui com muito prazer e descontração também. E começar, né, Lucas? O que você achou dessa semana intensa aí de treinamentos que a gente teve na semana anterior? O que você consegue fazer um paralelo de antes e depois do curso para o pessoal entender? É isso aí, pessoal. Hoje o podcast vai estar imperdível, porque vai ter muita novidade, muita curiosidade, muita informação disruptiva, muita coisa que a gente pensava que fosse de uma maneira, mas é de outra. Eu achei que foi uma iniciativa aí do Tiagão, do nosso sócio, nosso irmão aí, e foi muito legal porque a gente pôde fazer o treinamento intenso, né, durante uma semana aí com o Alexandre. O Alexandre da Alfa, treinamentos híbridos e elétricos aí, ó. Nós estamos todos mostrando o nosso certificado aí. Bom, brincadeiras à parte, foi muito legal. Ele trouxe bastante dados aí e que isso também mudou a nossa maneira de ver o mercado. A gente já, como foi dito no podcast passado, aí, a gente já acreditava muito no mercado, mas agora a gente está embasado. A gente viu números e isso prova mais ainda que a gente estava ou está no caminho certo, né? Então, a gente pegou alguns dados que o próprio Alexandre passou para a gente no nosso curso, né? São dados da BVE, Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, que começou a acompanhar os dados aí desde 2012. Então, a gente pôde ver que de 2012 até 2024 foram vendidas mais de 256 mil unidades de veículos eletrificados no Brasil. Isso a gente diz entre híbridos e elétricos, né? Então, no ano de 2023... venderam-se mais veículos elétricos do que os híbridos, né? Nós vamos estar explicando isso aí depois, como que funciona o híbrido, o elétrico, o híbrido regenerativo, etc. Mas em 2024 houve uma inversão aí, né? Estamos até o momento, primeiro trimestre aí, com mais ou menos 60% de veículos híbridos vendidos frente a 40% de veículos elétricos. Mas o que chamou muito a atenção é que de 2021 para 2022 aumentou em 40% a venda de veículos eletrificados. Mas já de 2022 a 2023, isso já foi para 90%. Então, aumentou em 90% o número de vendas. As regiões que lideraram essas vendas aí no Brasil foram, evidentemente, o Sul e Sudeste. E em 2023, os estados que mais venderam veículos elétricos e eletrificados, né, foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em termos de cidades, as capitais ainda lideram, né? Esses dados que a gente está falando é de 2023. Então, as cidades foi São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. No fechamento de 2023, em se tratando de marcas, em primeiro lugar ficou a Toyota, a BYD em segundo, a Caoa Chery em terceiro, em quarto, a GWM. Mas houve uma inversão muito importante que no primeiro trimestre de 2024... a BYD, que é uma gigante aí, ela já passou a Toyota. Ela se tornou a primeira, e em segundo lugar, a GWM, e em terceiro lugar, a Toyota. Ou seja, se a gente pegar o primeiro trimestre de 2024, os fechamentos que a gente tem aí, a BYD já está em primeiro lugar. Então, isso mostra, né, Tiagão, e nossos ouvintes aí, que os chineses vêm com fome, eles vêm com muita força, então eles já estão liderando o ranking de primeiro e segundo lugar. A gente teve acesso a informações muito importantes sobre a própria BYD em si. Então, assim, a gente só está tentando mostrar esses dados para dizer o quê? Galera, os chineses vêm com força, o mercado de eletrificados está com tudo.
A gente vê aí a pegada ambiental do aquecimento global, traçando um comparativo aí com os desastres que tiveram aí no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, evidentemente que foi uma combinação de fatores, né? Geográficos, atmosféricos, etc. Mas o aquecimento global contribuiu e muito para isso, né? Sim. Então a gente está sentindo na pele que o momento dos elétricos chegou, e não só em termos de uso, né, do consumidor acreditar nisso, mas em termos que o planeta precisa disso, né? O planeta está precisando de uma situação reversa aí no aquecimento global, no carbono em si, né? Então a gente está sentindo muito confiante nesse mercado de híbridos elétricos no momento aí. E você acha, André, que é uma promessa ou uma realidade? Como que você enxerga hoje a parte de híbrido elétrico? Bom, Thiago, pelo curso que a gente fez, que o Lucas detalhou bastante, bem detalhado o que foi passado, né? Foram 4 dias ali de treinamentos, um treinamento com autoconhecimento, eu acho que é realidade. Eu acredito aí que com o passar do tempo vai ficar muito mais os elétricos do que os combustão, tá? Lógico, você tem um tempo, tudo, mas a pegada é firme. Você acha que é irreversível, João? Você acha que o mercado, de alguma forma, ele pode voltar para trás? De alguma maneira, surgiu alguma tecnologia que possa poluir menos um veículo a combustão, talvez com álcool, e a gente deixar de acreditar no veículo híbrido que tenha uma parte elétrica ou 100% elétrico? Qual que é a sua visão, João? Olha, eu acho que está bem, né, bem adiantada, né? As montadoras estão bem adiantadas, né, com essa mudança. E eu ainda acredito um pouco ainda também, né, nos estudos que vem vindo através, principalmente da Toyota aí, que está, né, no carro movido a água, né? Então, hidrogênio, né? Então, eu acho que isso aí, tem estudos para isso. Eu acho que esse mercado de elétrico, como o André falou, eu acho que não é para já o negócio, não tem volta, mas também não é, vai ser devagar a transição. E eu acho também, outra coisa que eu vinha comentando contigo, o problema é o preço do carro elétrico, né? O carro elétrico é um negócio, o híbrido elétrico é um negócio maravilhoso, tudo, só que o carro, comparado com o modelo de cada montadora no carro convencional, ele custa bem mais caro, né? Então eu acho que assim, o que vai pegar bastante vai ser o carro popular, né? Que é um carro... nós já discutimos isso aqui em outros podcasts aqui. Eu acho que o preço que a Kia soltou o carro, que depois ela retrocedeu no preço, né, de 150 mil, não vendeu, né, o carro deles, né, de entrada, como também o da BYD agora abaixaram o preço do carro e o carro vai se encaixando no mercado. Então é mais aquela coisa do mercado, você taca o preço, o mercado absorve ou não, né? Então eu acho que é isso aí. Retroceder não, mas eu acho que vai ser devagar a transição. E o preço, né? O preço é muito importante hoje, porque o brasileiro ele é desconfiado, né? Já teve esse lançamento desse carro elétrico, esse carro híbrido lá atrás, e o preço não era atrativo. O preço ficava muito acima de outros carros da gama, que eram carros, né, de mais... um carro mais caro, um carro, né, tipo o Toyota e o Prius, né, que aconteceu isso aí. Aí tiveram que diminuir o preço para que acontecesse, né, a introdução desse carro no mercado. Então, acho que é meio por aí. Ô, João, mas só fazer um adendo aí. O preço, a gente, pelo treinamento que a gente deu lá, que o Alexandre tem muito conhecimento, ele acredita e passou isso pra gente, que os fabricantes têm muita gordura. Então, assim, o preço eles vão ajustar, tá? Estão ajustando, tanto é que eles estão crescendo bastante. Eu acho que centros maiores hoje, você ganha... Um ponto importante, por exemplo, São Paulo, que tem o rodízio, carro elétrico ou híbrido não entra no rodízio, então você ganha um dia a mais. Muitas pessoas, muitos clientes tinham 2 carros nesses centros, porque ele tinha que ter um carro para aquele dia do rodízio, ele não podia ficar sem andar com o carro, e um carro só hoje resolve, o híbrido e o elétrico. Vai ser devagar, eu acho que, porque tem muito carro, né, combustão no mercado, isso aí não vai ser do dia para a noite, vai acabar. Isso, né? aí que você citou agora, o Prius já tinha isso. Quando lançou o Prius, ele já tinha essa vantagem. Né? Em São Paulo não participava de rodízio, nada. Mas não tinha gordura, né? Porque é um lançamento, era o preço, único carro, né? Tá? Hoje você vê carros elétricos, por exemplo, elétricos, híbridos, que com preço muito atrativo. Mas olha, né? eu quero fazer uma provocação da seguinte forma. No segmento de sedã, na qual o Corolla é líder absoluto, especialmente pela versão a combustão, se eu não me engano, no acumulado do ano eles estão com 2.000 unidades, né? O segundo colocado é um BYD Seal,
100% elétrico, não é um carro híbrido. É. Nós estamos falando do segundo colocado, É. um carro 100% elétrico, cujo valor dele é o dobro de uma média de um Corolla. Custa quase 300 pau. Tiago, Então, o que justifica? É um paradoxo esse preço. Porque, por exemplo, como que pode um carro vender... No caso, ele tem em torno de 680 unidades. Nós estamos em maio, né, no acumulado do ano. Se você pegar um veículo no mesmo segmento, mas de valor inferior, como o Nissan Sentra, Volkswagen Jetta, o próprio Cruze que está saindo de linha, mas se você juntar os três, não dá a venda de um BYD Seal que custa 300 pau. Eu concordo com isso aí. Isso aí é o seguinte, nós já tivemos vendo isso aí em emplacamento. É assim, ó. Quando sai de uma montadora vendendo 2.800 unidades para o segundo lugar que vende 800, você vê, não está vendendo 1/3 do que vende a Toyota. Tá bom, lá. não, mas a Então, Toyota né? custa 150, tudo custa 300. Então, um carro desse... Esse é o público, né? Esse é o público que vai comprar esse carro que eu estava citando agora há Quem que tá pouco. comprando esse carro são os clientes dos carros importados premium de 600 pau, 500 pau. Tá comprando um carro de 300 que entrega até mais cavalos de potência. Exatamente mais isso aí. O André matou a pau aí. É mais isso aí. tecnologia. O mercado Então, é isso aí. Estão trocando um carro de 500 por um de 300, Tá. que tá prometendo ser um carro Sim, diferenciado. Mas é um carro, naturalmente, que faz 0 a 100 em 3,8 segundos, tem uma tecnologia embarcada bacana. Exato. E se tiver um carro híbrido de 160 mil reais? Você acha que pode comprometer a liderança do Corolla? Ah, mas sem dúvida, né? Ué? É isso aí que a gente tava discutindo agora há pouco. Aliás, né? hoje, dia 14, nós estamos hoje dia 14 de maio, hoje é o lançamento oficial da picape da BYD. Qual que é o foco da picape da BYD, que a gente aprendeu no treinamento? A Hilux. Sim. Eles não estão mirando o mercado. Mas e o preço da picape? 250 conto. Então, mais barato que... É isso que eu tô falando agora. Mais Se tá ou menos. lançando um carro compatível com aquele carro da E montadora ela vai ser um X, pouco maior, né? Então, e que mais entrega uma porrada robusta. de coisa num preço melhor, ué, a Toyota, uma SR-V aí hoje custa 275 pau. A BYD vai vir com uma picape quase superior a isso com preço menor. Tá bom. Pessoal, aí mas- piora o mercado. Mas o vocês estão mercado falando não é consumidor. O consumidor de uma picape Hilux a diesel não é um cara conservador? É isso que eu ia falar Sem justamente dúvida, agora. mas o que ela está falando, o que a BYD está propondo para os produtores rurais e tal, é que ela é um carro silencioso, um carro que aguenta a roça, né? Então é um carro 4x4 automático em todas as rodas. Exatamente, ela está oferecendo um produto para o produtor rural testar que é de uma qualidade superior à Toyota. Então é aí que A tá a pegada. caçamba é um pouco maior, ela é um pouco mais robusta, maior. Pessoal, só se tratando em termos de... A gente estava conversando sobre transição. Eu acho que quando a gente fala em transição, a gente não tem só que pensar em perfil do consumidor e preço. A gente tem que pensar em infraestrutura. Então, a gente está falando de veículos que vão competir dentre todos os elétricos, híbridos, que seja, né? Eles vão competir com veículos que têm álcool. Aqui no Brasil nós temos álcool, lá fora nós não temos. Lá fora nós só temos gasolina, diesel, que seja, etc., que são altamente poluentes. Historicamente, no Brasil, você tem o setor de bioenergia sucroalcooleira, enfim, o setor sucroalcooleiro no Brasil ele é muito forte politicamente falando também. Isso eu acho que pode ser um dos únicos entraves que vai demorar, que vai fazer com que essa transição seja mais demorada, porque em termos de consumo, preço, o consumidor já está. O BYD entrou de uma forma muito mais acessível no Brasil que nenhuma outra marca conseguia entrar antes. Isso a gente discutiu até no curso sobre a estratégia dos chineses nesse momento agora, e eu acho que vai vir cada vez mais acessível. Isso é um ponto. Agora, você imagina você vender uma picape dessa para que é uma picape elétrica, 100% elétrica, correto? Você vender isso aí para um produtor rural, na qual ele tem escassez. Se ele morar num estado, que é o Mato Grosso, que é um dos maiores estados do Brasil, por exemplo, ele anda 300, 400 quilômetros de uma cidade para outra. Como que ele vai conseguir carregar uma picape dessa? Você entendeu? Então, nós temos que pensar que a infraestrutura, ela vem junto com o preço, ela vem junto com a opção do consumidor. O cara pensa nisso também. Então, acho que não é tão simples assim, é preço. Essa é a minha opinião, mas né? olha, Então, eu acho que mas no Brasil vamos só lá. vai demorar mais por conta de infraestrutura. Mas vamos fazer um outro paralelo, porque é o seguinte, a gente precisa... esse podcast é o segundo podcast que a gente está falando de híbrido elétrico. Essa parte de mercado são suposições. Sim. Não tem uma regra, tudo achismo. Lógico, a gente pode analisar dados e pôr que está caminhando para um lado, caminhando para o outro. Vamos falar um pouco mais da parte técnica. Vamos falar um pouco mais... Vamos começar falando das diferenças dos tipos de eletrificação dos carros. Porque assim como nós éramos leigo, né? E a gente teve
material rico aí para aprender. Eu acredito que tem muita gente que está assistindo a gente agora que também tem algumas dúvidas. Então a gente vai discutir aí, por exemplo, o carro, aquele start-stop que tem lá atrás, muitos carros, já é considerado um veículo elétrico. E tudo isso aconteceu, tudo isso veio de encontro. Ele é o primeiro na escala de eletrificação, né? Sim. Só dando esse adendo. Mas por que surgiu o bendito carro elétrico? Por conta, se você é politicamente correto ou não, se você está preocupado com o meio ambiente ou não, o problema é seu. O fato é que as montadoras têm algumas exigências que provocou que elas desenvolvessem tecnologias para permitir que os veículos rodassem. Então, por exemplo, no caso do start-stop, não é para economizar combustível, era uma maneira pela qual ele deixava no carro. Quanto que o carro polui mais? Quando ele está parado. E era uma maneira de ele ficar desligado quando ele estivesse parando um semáforo, um condicionamento, e emitir menos gás carbônico, sei lá. Então, assim, agora, se eu não me engano, no próximo ano vai ter o Procon V8. Eu via como um diferencial isso aí, que a montadora soltava, mas esse carro chega no semáforo, ele desliga. Então era um diferencial para vender, porque era a concorrência de uma montadora para outra tinha o carro igual, as SUVs, quase todos da mesma gama, tudo igual. Então uma desligava, outra não. Então eu via isso como um diferencial. E o povo não estava muito preocupado com esse negócio de poluir ou não. Eu acho que o brasileiro em si não está muito preocupado com esse negócio de poluir. E eu falo mais pra você, o Brasil é um dos países que menos polui. Né? E o cara todo mundo fica malhando. Será, aqui. Opa, com certeza. Ué, e como não? Agora você pega aí países da Europa aí que poluem muito mais, né? E aí, Com acontece certeza. o quê? Acontece que ninguém tá ligando pra isso ou não lá, se tá poluindo ou não, se tá queimando carvão ou não, se tá aquecendo. Ninguém tá ligando pra isso. E depois fica cobrando do Brasil isso daí. Né? Então eu acho que cobram-se as montadoras de uma maneira que o cara vai o quê? Vai diversificar o produto dele pra ele conseguir encaixar no mercado. Esse elétrico também, você sabe disso. O carro elétrico hoje, por que o André falou que tem gordura pra queimar? O carro tem muito menos componente. Então o cara, tipo assim, lança um preço. Aqui eu acho ainda que vai assim no achismo. Quando a Caoa Chery começou a colocar os carros no mercado, né? Colocar desde lá de trás, que era só colocar as Tucson no mercado, o que o cara fazia? Ele sugeria um preço. Quanto que nós vamos pedir desse carro no lançamento aí? Ele chutava o negócio. Ele não tinha um estudo certo, nós vamos colocar 100 mil o carro. Chegava o Bambambam lá, o diretor, o CEO da empresa, e falava, não, esse carro nós vamos colocar 150 mil. Se o mercado assimilasse, tchau, o preço não abaixava. Né? Podia mudar o dólar, podia mudar tudo e o preço não abaixava. Né? Abaixava, os componentes em dólar, o dólar abaixava e o carro não abaixava. Né? Então eu acho que funciona meio que dessa maneira. Mas assim, tecnicamente falando, só para concluir o raciocínio, a gente começou com esse veículo, depois veio depois veio o híbrido leve. Né, no qual eles perceberam, né? Eu até estava dando uma olhada aqui, e eles perceberam que tinha uma reclamação do consumidor, que na hora que esse start-stop ele voltava a funcionar, ele vibrava e ele ainda exigia muito do motor para que o motor voltasse a funcionar e tirasse o veículo da inércia, vamos dizer assim, né? Só que eles acrescentaram uma segunda bateria. Foi onde veio o momento de acrescentar a segunda bateria, que é uma bateria de 48 volts. O que essa bateria faz? Ele tem um motor elétrico gerador que ele ajuda esse motor a fazer a volta do stop, né? A fazer o start, vamos dizer assim. E ele ajuda esse motor em momentos que esse motor precisa de mais torque. Com certeza, consome-se menos combustível. Por quê? Na hora de voltar ao start-stop, você exige menos energia para tirar ele da inércia. Todavia, ele é um híbrido leve. É o primeiro da escala dos híbridos leves, né? E aí, o que eu achei muito interessante que o Alexandre ressaltou no curso, quando vai tendo a evolução na escala de eletrificação, as tecnologias elas vão sendo acopladas, né? Não é que uma tecnologia abandona a outra, né? Então, quando vai agregando, né? Vai agregando. Quando você passa do híbrido leve para o híbrido regenerativo, que é o híbrido no qual a própria energia cinética ela recarrega o carro, só para o né? pessoal entender um pouquinho, você vai concluir. O híbrido leve, como exemplo, a gente tem o Stonic da Kia. Legal. E agora, quando a gente vem bom. pro regenerativo, a gente está falando do Corolla Sedan, do Corolla Cross híbrido. A linha Toyota, né? Linha Toyota e Honda, é um híbrido regenerativo, ou seja, Isso. ele não tem o carregador plug-in. Isso. Ele não precisa de carregador. Vocês querem novidade? Não esqueça. O que é novidade no mercado daqui a uns 20 dias? O que é novidade? Cardesk. Novidade é o Cardesk. Boa. Pessoal... Precisava colocar o logo aí, pô. Vamos colocar.
No híbrido regenerativo, ele transforma a energia cinética em energia elétrica. A própria frenagem do carro, ela recarrega as baterias. Esse é um carro que não precisa de tomada. Ele funciona com 2 motores, ou a combustão ou o elétrico. Então ele oscila esses 2 motores. Na hora que você precisa de mais torque, a combustão. Na hora que você precisa de menos torque, em determinados momentos, você vai usar só o motor elétrico. Fazendo com que o consumo seja o quê? 19, 20 km por litro? Inclusive, depois a gente vai entrar nas partes de cuidados, a gente só vai falar os modelos por hora para a gente seguir uma etapa. Regenerativo, depois a gente tem um híbrido plug-in, que é o que ele tem o motor a combustão e também tem a opção de carregamento, correto? Autonomia maior. E depois tem o elétrico. O elétrico. Isso é porque aí ele já não tem o motor a combustão. No híbrido plug-in, você pode citar um exemplo para nós aí, só para o pessoal o carro, a Chery tem o Tiggo 8, a gente tem os veículos da GWM, os a próprios linha BMW veículos, também. A linha BMW, Volvo. Né? Então, O motor elétrico que você estava falando, até 80 km por hora, ele só usa o elétrico. Depende, isso que, depende se você precisar de um torque maior. Mas muitas pessoas que falam, pô, eu comprei um híbrido aí para viajar e eu não achei ele tão econômico e tal. O professor até citou isso aí no curso que eu achei muito interessante. Porque quando o cara viaja muito, ele precisa muito de torque, ele usa mais a combustão do que o elétrico. Então o cara acaba usando o híbrido na cidade e acaba tendo uma eficiência, né? Acaba tendo um consumo menor. Sim. Então, essa escala de eletrificação, ela explica pra gente um negócio muito interessante. O perfil do cliente para cada tipo de veículo elétrico, né? Para o que ele usa, para você, até na hora da venda, descobrir a necessidade do cliente. Se ele viaja muito, se ele é para curtas distâncias, se esse carro vai ser o segundo carro da família. Segundo o professor, ele disse o seguinte, que no carro a combustão a gente vende o carro. E no outro a gente passa o que tem e o cliente toma a decisão, não é isso? Exato. A decisão é do cliente, ele vai saber o que é. Chegando no último da escala de eletrificação, a gente passa para o elétrico puro, que são as linhas BYD, Dolphin, Mini Dolphin. Próprio Volvo, Song, própria BMW. Cara, enfim. O assunto é muito rico e muito amplo, eu tenho certeza que infelizmente a gente não vai conseguir falar tudo, mas porque se a gente começar a lembrar, por exemplo, o motivo pela qual não deu certo os veículos elétricos da BMW, por exemplo, por causa de autonomia no começo, né? Quando lançou o i, não sei das quantas, como chama? Aquele hatchzinho, não lembro. ID3 da BMW. Lembra que ele cita o exemplo que não teve tanta aceitação porque eu acho que era a autonomia, né? Tem muito aqui. baixa, né? 319 acho que era, né? Mas enfim, o detalhe é o seguinte, ó, a gente começa a diferenciar, começa a ter mais clareza quando a gente passa a entender os níveis de eletrificação existente nos veículos de mercado. Ok. Quais são os cuidados? Então, por exemplo, eu vou falar um exemplo que me marcou uma bobagem, por exemplo. Um carro, um Corolla, atenção, um Corolla sedã, um Corolla Cross, se de repente você deixar uma sacola no assoalho, não é recomendado. Porque ela pode atrás, né? Atrás do passageiro. No assoalho do banco do passageiro. Atrás do banco do passageiro, no chão. Isso. Porque esse carro ele pode superaquecer e ele pode parar por um superaquecimento da bateria. Então, assim, parece uma bobagem, mas seria uma falta de conhecimento que eu tenho certeza que, às vezes, muitas concessionárias, na entrega técnica, não orientam. Mas o grande detalhe é que, conforme os modelos e as arquiteturas, né, dos veículos elétricos, a bateria fica em determinados locais. Na linha dos híbridos, a bateria fica debaixo do banco do passageiro. Traseiro, e ela tem traseiro. E ela tem entradas de ar, né? Porque toda a bateria ela precisa de arrefecimento. E o arrefecimento da linha Toyota é a ar, com o ar-condicionado do carro, evidentemente ligado, e ele tem entradas, dutos de ventilação que ficam embaixo. Sim. Você pôs uma sacola ali, você impede o duto de ventilação, a bateria superaquece, o veículo pode parar e você nem sabe porque ele parou. Então, assim, é uma tecnologia moderna e precisa-se de determinados cuidados que precisa de conhecimento para a pessoa que vai adquirir esse veículo, que isso tem que ser passado e conversado, né? Para coisas simples não estragarem a experiência do cliente. Lucas, outra coisa que eu achei interessante, porque nós lojistas, quando o cliente chega lá com um carro de 10 mil quilômetros, a gente acha interessante, né? Porque é um carro novinho e tal. E o híbrido, o professor passou para a gente que ele tem que rodar pelo menos 1.000 quilômetros por mês. Então, o híbrido, por ano, ele tem que estar rodando pelo menos 12 mil quilômetros. Isso. Porque às vezes você vai comprar um carro com 3 anos que está com 30 mil e um carro com 3 anos com 10 mil, a chance de problema numa bateria de 10 mil, porque ele rodou pouco, porque a bateria ela recarrega
com a rodagem do carro. Tá alimentando né? essa bateria, né? Isso. A bateria não foi alimentada constantemente. E assim, a gente não tinha essa informação. E às vezes a gente via diferente. Pagava-se mais do carro de 10 mil e não valorizava tanto de 30, né? Ó, só comparando esse com o negócio de outro. elétrico aí, né? Antes dos carros elétricos, nós vendemos um Corolla para um senhor. O que ele fazia? Ele chegava na casa dele e o Corolla zero, né? Ele falava, ó, o carro não pega. O carro não pega, não pega. Ele guardava o carro e deixava a chave no contato, rapaz. Pra gente descobrir isso aí, a chave no contato do carro, do Corolla, ela zera a bateria dele de um dia pro outro. Aí chegava no outro dia, não tá, a bateria. Levava lá, punha a carga no carro. Era a chave. Mas sobre a bateria, pessoal, vale destacar, e eu não sabia disso, talvez alguém possa não saber, que mesmo um veículo elétrico possui uma bateria de 12 volts. Sempre. Toda a escala dos eletrificados. Porque fala, pô, tem uma puta bateria no assoalho lá, ele é movido a eletricidade, e então como se ele tivesse só essa bateria. Não. Todo carro híbrido ou elétrico, ele possui uma outra bateria que é responsável pela energia do sistema. Que alimenta, né? Que alimenta e controla todo o sistema elétrico, né? É um detalhe muito importante, né? Porque principalmente pro pessoal que tem revenda, o pessoal que tem loja, e eventualmente deixa esse carro no estoque, é importante reforçar no showroom como que é a manutenção desse carro, né? Se você precisa simplesmente só dar partida, não. Porque se você dá só partida num carro híbrido, ele não vai ligar o motor a combustão. Tudo bem, você vai alimentar a bateria, não vai zerar a bateria, mas você não vai andar, por exemplo, não vai circular o óleo do motor a combustão. Então, é recomendado que você ande um percurso com esse veículo, se não for diariamente, pelo menos a cada 2, 3 dias, de forma segura aí para você não ter problema com carro híbrido. Eu não sabia disso também. E até para testar o motor, né? Tudo isso aí que vocês estão comentando, você vê como é que é. Não é um negócio muito simples, né? Como já citaram aqui agora há pouco, o André já citou isso, a bateria do carro, esse carro elétrico, se você vender ele, que nem para um cara que já tem 3, 4 carros aí, que não use esse carro elétrico, vai ser um problema. Esse carro vai começar a ficar parado, esse carro vai começar a gerar problema desse carro parado mesmo. Sim. Entendeu? O carro fica no prédio guardado lá, que nós temos vários clientes que tem 3, 4 carros, e tem carro que, como o André citou aí, esses dias mesmo veio esse cliente na loja, ele veio trocar um Honda, né? Que ele tem, ele trocou o carro lá com 200 quilômetros. Ele trocou um outro carro, um Honda dele com 4 anos de uso com 3 mil quilômetros. Sério? Ué, então... Mas o que... Entendeu? Então, mas você vê como é que isso vai ser uma renovação de conhecimento no mercado, porque além de ele ser um veículo que tem menos componentes, tudo nele é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, o pneu. O pneu de um carro elétrico ou híbrido, ele tem que ser um pneu específico. Por quê? O carro é muito mais pesado. O carro tem muito mais peso do que um carro normal. O que acontece muitas vezes? O cara compra um carro desse, a hora que vai trocar o pneu, não, é muito caro, porque um pneu do carro híbrido e elétrico, evidentemente, é muito mais caro. Ele põe um pneu normal. O que acontece? Ele atrapalha a aerodinâmica do veículo, o pneu gasta-se muito mais rápido, porque ele não é um pneu preparado para suportar aquele peso, e a hora que ele vai entregar numa concessionária, você tem que... Você nota que desvalorizado, né? já é muito desvalorizado. Então, assim, são N fatores que o consumidor precisa estar atento quando ele for comprar um carro híbrido elétrico para não sentir uma desvalorização muito grande na troca. Evidentemente que todo mundo pergunta isso hoje na loja. Se eu comprar um carro híbrido elétrico, ele vai ter uma desvalorização muito grande? Gente, a nível de Brasil, onde existe uma incerteza em todos os níveis da economia, você tem incertezas. O que é um bem de consumo que vai desvalorizar, a gente sabe, mas a gente não tem quanto dimensionar quanto vai desvalorizar. Mas a gente tem que dizer que no momento que está sendo vendido, ele oferece muito para quem pode adquirir, e para quem quer adquirir, ele oferece muito tecnologia, conforto, enfim. Para se usar, é um bem de consumo excelente, né? Eu estava discutindo com o Thiago a semana passada. O Thiago é um cara assim, que ele, isso aí que você estava falando das BMW, que tem os pneus Ranflet, o cara põe um pneu, Ranflet custava 1.200, o outro pneu comum custava 500 pau, o cara punha. E aí eu tava comentando com o Thiago, se você comprasse um carro elétrico hoje, como é que você ia fazer para reposição do pneu? Ele falou, eu ia riscava os pneus. Eu falei, impossível um negócio desse, né? Então... Ô Guerreiro, como que funciona o carregamento desses carros? O que você aprendeu sobre a parte de carregamento? Por exemplo, tem um carregador portátil. Que chega. Que muitas vezes você vai ter, às vezes, como cortesia. Ele vem com o veículo portátil? Alguns sim, alguns sim. Alguns sim. Aí tá aqui, ó. Até coloquei aqui, eu peguei a aula que a gente fez aqui.
carregador portátil, o carregador industrial portátil também, que ele já tem uma tomada diferente para alguns tipos de Essa rede. tomada diferente, ela aumenta a rapidez? Isso, que ele vai mudando, né, de fase. Sim. Mas o grande problema é o seguinte: você comprou um carro elétrico e o seu carro veio com o carregador residencial, o básico lá, o portátil. Você vai chegar você vai chegar na sua casa e vai colocar na tomada e pôr para carregar? Não. Por quê? Porque a tomada geralmente que tem na sua casa, a maioria, é 2,5 milímetros. E ele exige uma instalação de 6 milímetros, um cabo, uma bitola de 6 milímetros. Que tem a grossura do fio, a bitola. O diâmetro. O diâmetro. Ele tem que sair da sua caixa de energia. Da caixa de energia tem. Tem que sair da caixa de energia, direto da rede, até o lugar da sua tomada, colocar uma tomada de 20 amperes, não de 10, que é a tradicional, que é um pouquinho mais grossa, não usar adaptador, sempre ligar primeiro o carregador na tomada, depois no carro, porque se tiver qualquer tipo de problema, o carregador já bloqueia, não passa pro carro. Olha que interessante, entendeu? Eu acho que dá um Olha corte, o preparo que o consumidor está tendo que ter e entender de um produto que vai oferecer conforto e qualidade, mas que tem tecnologia. Até a parte de carregar tem os esse carregamento aí, ele demora a noite inteira, né? Porque o cara que adaptou o cara que adaptou e fez o negócio dele lá, gastou uma bala para colocar o carregamento rápido como tem nos postos, né? O que acontece? Esse residencial vai depender muito da carga que você vai colocar nele lá, mas tem uns que demoram 12 horas, tem uns que demoram 7 horas, tem uns que demoram 3 horas. Vai depender do tipo de carregador e do tipo do carro que você tem também. Tem tudo isso daí, né? E a estrutura que você quer. Por exemplo, no shopping, você vai carregar no shopping. Uma coisa que a gente não sabia. Você chega lá, pluga o adaptador e vai embora. Chega alguém lá espertão, porque aqui é Brasil, né? O cara para o carro do lado, tira, põe para carregar um pouquinho. A hora que você vai ver, o teu tá sem carregar. Não. Todos os carregadores, ele tem uns buraquinhos em volta, que a hora que você coloca seu carro para carregar, essa garra trava o carregador lá dentro. Que é para não ter esse problema de soltar, de tirar. Ou mesmo, é uma trava de segurança que você só vai conseguir desbloquear ou na chave ou num botão interno do carro. Uma coisa importante, se o carregador tá escrito Volvo lá, você para no shopping, tá escrito Volvo lá, aquele carregador só carrega carros da Volvo ou eu posso ter um de outra marca com a mesma entrada lá e carregar? Porque muita gente falou, mas lá só tem carregador da Volvo. Então a gente viu isso aí no curso também, que depende da entrada. Você pode carregar um carro que não seja da Volvo num carregador que tenha escrito Volvo, é independente. Claro. Mas muita gente não sabe, só tinha um carregador da Volvo, não poderia carregar. Outra coisa legal, que aí a gente vê assim, que a gente sempre vive na correria, se o carro estiver conectado na tomada, carregando, mesmo que ele terminou de carregar e você não desconectou, ele não liga nem para você ir para frente nem para trás. Então, não tem perigo de você sair e levar o carregador junto, estourando tudo, né? Porque o carro não tem barulho, né? Não tem barulho. Então, se não tiver um certo cuidado, o risco é muito grande, Exatamente, né? E é que nem do carregamento, né, que a gente aprendeu lá da questão do consumo, né? Quando você para um carro a combustão para esperar teu filho na escola, você deixa o carro ligado. Esse carro está consumindo. O elétrico já não. Né? O ar-condicionado ele vai funcionar em cima do motor elétrico não no combustão. Então, você vai gerar uma economia também ali. Sim. Mas, enfim, quanto a pagamento, André? O cara põe lá para carregar e aí a tarifa? Não, aí depende muito da tarifa de cada estado, tá? Mas em média, nós fizemos 300 quilômetros equivale em torno de 50 reais. Isso, 50 carregamento. Tá, e uma outra coisa importante, o cara precisa carregar toda hora isso aí, ou tipo assim, tô com a bateria meia vida? Isso é legal. Eu ponho, não ponho para carregar, que nem a gente chega lá em casa, já virou costume, o celular tá com 30%, você bota lá para carregar, para amanhã ele tá com 100%. Você tá consumindo energia. No carro elétrico híbrido, isso o híbrido plug-in, é necessário isso aí? Não, isso eu achei muito interessante, uma pergunta que eu fiz para ele, e foi assim, você tem uma autonomia de 300 km, em média, né, num carro. Vamos falar que esse carro tem 300 km. Você rodou lá 50, 60. Esse carro ainda tem autonomia. Você não tem a necessidade de colocar novamente para carregar. Então, você tem que chegar até 20%, não deixar também zerar, porque é outro problema. Se você deixar zerar a sua bateria, corre o risco dela não ligar mais. Então, você tem que ficar atento. E você também não precisa carregar até os 100%. Até os 80% já dá uma boa autonomia para você, tá? Mas você vai carregar a hora que ela chegar com 20%.
aí você coloca novamente. Senão você vai gastar mais para ter esse carro elétrico. Você tem que saber usar. O grande problema é esse, é saber utilizar a tecnologia. Se você tiver consciência, porque às vezes na entrega técnica se passa muita coisa, mas você não grava. Você está ali naquele êxtase de estar pegando um carro diferente, um carro com um torque diferente, né? Enfim. Mas é importante você aprender a como usar. E não fazer que nem o celular, porque o celular também não é para fazer isso. E a gente faz, né? Porque a gente fica com aquela ânsia de não ficar sem a bateria, né? André, e esse carro elétrico, cara, quando sai na chuva é perigoso dar choque, alguma coisa ou não? Não. É o que nem o pessoal falou, né? O carro é muito seguro. Né? O João tá cutucando aqui. É um carro muito seguro, é um carro que te dá uma eficiência muito boa, muito grande, enfim. Ele é mais seguro que o carro a combustão. Ele tem menos componentes e ele não tá carregando um veículo, um líquido que se uma centelha de fogo explode. Quer dizer, seguramente ele é muito mais seguro do que um veículo a combustão. O veículo a combustão tem risco de explosão a qualquer momento. Mas o ignorante acha o contrário. O ignorante, então, você pega lá um carro com o tanque cheio, um carro com uma caminhonete com 100 litros de diesel, teoricamente, se bater, não poderia explodir? Frase do dia. Salomão disse, corrija um sábio e ele te amarás. Corrija um ignorante e ele te odiarás. Então, dependendo da coisa. Conhecimento liberta. Outra situação, você falou de conhecimento. Ótima né? frase. No curso lá, quem que o Alexandre falou assim, olha, pelos nossos estudos aqui, quem é o consumidor do carro elétrico? O carro elétrico é aquele cara que está sempre antenado, que quer tecnologia nova, que viaja bastante, que conhece fora do país esse carro que já existe e tal. Ele quer vir aqui, ele quer já usufruir disso daí. Ele não quer esperar 5, 6 anos para fazer isso. Sim. Outro tipo de consumidor. As pessoas mais velhas, que tinham mais... A gente acharia que tinha mais restrições, mas as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento acabam optando também pelo carro elétrico, né? Então, assim, é um mercado que é muito novo ainda, mas já está mostrando qual que é o público, qual que é o intuito de ter esse carro. O carro elétrico, ele carrega um paradigma muito grande, né? Que ele carrega com a venda do carro elétrico, vem o tipo do consumidor tecnológico, o tipo de consumidor ambientalmente correto, porque tem gente que não importa. Ele só se importa o seguinte, eu estou ajudando a descarbonificação do planeta. Eu estou ajudando a poluir menos. O cara vai lá e compra por isso. Se ele tem condições, ele compra porque esse... Vai ter o cara que compra porque, que nem o André falou, ele quer estar na frente, ele quer estar sempre com a novidade. Vai ter o cara que compra por economia, vai ter o cara que compra por poder rodar no rodízio em São Paulo. Economia, o cara já perguntou outro dia, pô, disso aí que nós acabamos de falar agora, numa média de 300 km, você vai gastar R$50. O cara falou, mas vai gastar esse carro elétrico que eu vou ter que pagar? Ué, lógico, caramba, você tem que ter algum lugar para carregar isso. Custa também, custa, né? Então é isso, cara. Então o cara acha... Exceto se você tiver um sistema fotovoltaico. Não, e outra, e mas ele já você começa sabe a que a fazer BYD, conta disso, né? Ela é uma empresa de energia que está atuando no setor automotivo, e não o contrário. Por isso que ela tem uma eficiência tão grande na qualidade das baterias dela, visto que até a Tesla utiliza algumas baterias da BYD, a Toyota. Então, assim, ela vende o plano pro consumidor com painéis elétricos, painéis solares. Então, ela vende o painel solar, vende o veículo elétrico. Então, ela é uma empresa de energia que entrou no setor automotivo. Ela vende o pacote pro cara, se tratando de energia. A tecnologia que está embarcada nesses carros é totalmente diferenciada. Então, o cliente que conhece, que degusta esse carro, fica maluco. O cara quer e não volta Guerreiro, mais. Você teria um? Lógico que eu teria um. E vou ter um, em breve. Já estou estudando aí o que eu vou fazer. Nossa, nós tivemos uma reuniãozinha, eu tentei jogar uma isca lá, não pegaram, mas eu vou fazer. Não é isso aí não. Nessa reunião, eu estava presente lá. O que aconteceu pra gente não comprar esse carro? Só faltou dinheiro. Fluxo de caixa só. Entendeu? Não, dentre todas as variáveis que influenciam a compra de um veículo elétrico para frota particular aqui da JM, da JM9, o principal foi a questão do fluxo de caixa, que também entra nessa questão. O que acontece é assim, ó. Eu acho que não tem volta, realmente, tá? Até no dia lá, falou assim, e o que vai fazer com esse monte de carro no final das contas, né? A gente não tem uma certeza, mas vai ter que ter alguma coisa para recolher esses carros mais antigos, para renovação de frota. O Brasil tem que também se mexer com isso, né? Não estão de chapéu. Mas deixa eu só perguntar uma coisa agora, que isso já não foi uma, nem duas, nem três pessoas que perguntaram. Vocês acham que eu vou até jogar essa pergunta pro Thiagão. Acha não, tem que falar acredito. Você acredita, vou até jogar essa pro Thiagão, que o veículo híbrido, ele é só uma transição
entre a combustão elétrica e logo ele vai se desvalorizar e sair do mercado, tipo outras tecnologias que já surgiram, tipo o DVD, o Blu-ray, enfim, né, que depois já se passaram para outros dispositivos. Porque muita gente acredita e acha que o híbrido vai ficar junto com o elétrico, mas muita gente acha que ele é só uma transição e que depois até o elétrico possa ser uma transição que vai vir o hidrogênio e tal. Qual que é a sua opinião sobre isso, Thiago? Minha opinião é baseada em dados. O cara é a minha opinião, não é? Tá falando com propriedade, rapaz. Mas é aqueles dados. É aqueles dadinhos de jogar lá de 1 a 6. E eu vou fazer um adendo antes de eu responder. Depois se você puder olhar para aquela câmera lá. Eu achei que ficou fantástico essa sobrancelha nova que você pôs. Legal. A sobrancelha, na verdade... 2 dedos. Ela na sobrancelha, ela vem sobrancelha acompanhar... taturana. Ela vem acompanhar essa tendência. Essa evolução do elétrico. Por quê? E ele pintou também, né? Ela ficou mais reduzida. Como o elétrico tem menos componentes, a sobrancelha também. No meio ela foi totalmente raspada e na lateral também ficou um pouco... Ficou bacana. Eu gostei. Eu vou fazer até na minha aqui. O André também deu uma ajeitada no topete, ficou legal, cara. O André passou camomila, tá usando. O cara fez um shampoo de camomila pra clarear. Ele ia falar mesmo no podcast aí que o pessoal que adquirir o veículo elétrico também ganha um kit shampoo de camomila, ganha também aquele whey protein, um kit whey protein. Tesourinha pra taturana. De beach tênis também, uma tesourinha pra parar as taturanas e uma maquininha portátil que pode ser toda guardada dentro do porta-luva. Vamos lá. Eu acho assim, um dado muito relevante é a quantidade de veículos que foram lançados no último ano a combustão e a quantidade de veículos que foram lançados híbrido e elétrico. Então, por esses números, que foram um número 3, 4 vezes superior dos veículos lançados novos, né? Então, dá para ter a dimensão, não por apenas por preocupação com o planeta, etc., mas, sobretudo, por leis, né? Por novas leis que vão entrar em vigência. O Conv 8, se eu não me engano, entra em vigência aqui no Brasil. Então, inevitavelmente, aceita que dói menos, o mundo é híbrido e elétrico. Eu, particularmente, acredito. Respeito opiniões contrárias, tá? Mas diante daquilo que a gente acompanha, estuda e vive diariamente no mercado, inevitavelmente a tendência vai ser de híbridos elétricos. No curso, o Alexandre passou para a gente o seguinte: de 32 marcas hoje existentes no Brasil, 28 já tem híbridos e elétricos. Estamos falando de quase a totalidade, né? Estamos falando de quase a totalidade. Não é uma... E outra, para um investimento aí, um desenvolvimento de um carro, é bilhão, entendeu? Não é uma coisa simples. Sim. E para eles estarem apostando nisso, é porque eles também têm um estudo e sabem como é que vai ficar. Eles já estão enxergando mais na frente do que a gente, com certeza, né? Ô, gente, falando em modernidade, é o que nós estamos falando. Tá saindo um estudo aí do hidrogênio, cara. Isso aí, se sair, vai matar pau, vai acabar com o elétrico, vai acabar com tudo. Mais um benefício. Vai ser muito curto o período deles aqui, né, na existência. Mais um benefício, falamos do rodízio, né? Falamos da questão da economia. E falando em rodízio, vai ter rodízio hoje ou não? Vai. Prato feito. Tem um outro detalhe, além disso tudo aí. Alguns estados dão isenção pro elétrico e pro híbrido. Então, assim, no IPVA. Então, assim, você imagina que hoje você tem uma taxa aí de 2,5%, 3%, 4%, num valor de um carro de 300 mil, é 12 mil reais no ano que você deixa de gastar também. Olha que conta importante, porque o pessoal fala, vai desvalorizar muito, mas peraí, quanto você não economizou no elétrico? Desvaloriza 20, mas você economizou 30? Hoje, entendeu? São Paulo não tem isenção, e é a que mais vende. A segunda é Brasília. Brasília tem isenção, não é isso? Sim. A segunda cidade, né? Você imagina se o estado de São Paulo conseguir equilibrar esse orçamento de uma outra forma e der a isenção. Sim. Já tem o rodízio, dá isenção, o carro já está vendendo pra caramba. Você imagina como que vai explodir a venda desse carro? Essa semana nós já tivemos o parâmetro de um usado. O Thiago já mandou lá, então nós já tivemos o parâmetro do usado. Qual que é a desvalorização do híbrido elétrico? Né? É a mesma do carro premium. Então vamos por lá, em torno de 20% do valor da FIP, 20%, 25%, que é o que o carro premium também sofre. Não tem uma BMW anunciada aí com 3 mil quilômetros, com 50 pau abaixo da tabela, que é o que o pessoal vendeu, né? Comercializou o BID com 4 mil quilômetros. A depreciação atual, não sei lá na frente, mas hoje, de um BID, um SUV
versus um Jeep Compass Ah, sim. é menor do que um carro a combustão comum. Tanto é que se você vai em nós estamos falando em prêmio, né? Em Você preço vai, de carro prêmio, você vai né? em algumas concessionárias, você vai ver que está lotado de Compass que foi trocado por carros elétricos e híbridos, né? Perfeito. Muito boa essa observação. O pessoal até falou no curso disso aí. Você vai num showroom de uma BYD da vida aí, Tá no lotado. setor de seminovos, você vê muito veículo a diesel. Sim, principalmente o Compass a diesel, que até agora parou de fabricar, se eu não me engano. Mas você vê esses veículos no pátio de seminovos, de uma BYD da vida que só vende híbrido elétrico. Olha como a gente chegou num paradigma onde os dados, né? O cara dos dados, que eu falo em cima de dados. Se for lá num seminovo, você vai ver o quê? Carro a diesel. Quer dizer, o diesel é o primeiro, vamos dizer assim, da linha que que já está sofrendo e vai sofrer mais ainda com a transição energética. E a gente tava falando em Brasil. Por que o diesel ficou dessa forma? Por que teve essa desvalorização do diesel? Por causa do litro do diesel, custando 6 e tanto. Carro diesel nunca teve problema no mercado, só subia. Você comprava um diesel e o preço estava... Você não esquentava a cabeça, não perdia dinheiro. O que menos depreciava era o carro diesel. Hoje não. Hoje ficou dessa forma. Então não dá. É preço. Aqui no Brasil é preço. João, mas carro diesel vai ser o primeiro a morrer para uso urbano. O uso rural, o uso de quem precisa levar peso, ou que precisa... O cara compra diesel pro trator, pra frota dele. É uma situação. Agora, para uso urbano, que nem era antes, comprava o Compass, comprava a S10, comprava a Hilux para usar na cidade, porque era um carro que não desvalorizava e era cheque visado, você abria a boca, vendia. Hoje mudou. Hoje virou um problema. A zero vende, a seminova é um problema. Porque ela desvaloriza muito. Então a gente. Olha que é o mercado, né? É o mercado. Mas, ó, deixa eu aproveitar aí, a gente tem mais alguns minutos, brevemente. Como que a gente faz? Brevemente, hein? Como que a gente faz a avaliação do Cara, carro? Rapaz, depois que ele resolveu Não, que ele vai... brevemente. Depois que ele resolveu que ele Se vai... você tirar foto de novo do meu pé aqui, você vai se ferrar, hein? Como que você Depois chama? que ele resolveu que ele vai entrar, que ele vai sair pra Jota vereador... de bermuda e descalço. Deixa eu fazer uma Pensa pergunta. bem. vereador, ele saiu... Vou Ele fazer uma pergunta pra você aqui. Como é que você chama? Zambrota. Ambrose. Ó, o Jota de... que você fala? Ô, Thiago, Fala, Thiago, permita-se. e André, manda um abraço pro Serjão, pô. Qual Serjão? Ô, Serjão, Como é que nós você vamos chama? mandar esse corte pra você, tá? Encarecidamente, a gente se apaixonou por você, só que todo mundo aqui tem compromisso. Ô, Serjão, Mas a gente como é gosta que você muito. chama? Vamos jantar aí, O Serjão. bacalhau. Aí no armazém, hein? Ah. Você tá convidado. Ô, João, o que eu mais gosto quando ele fala, que eu fico prestando atenção, a hora que ele chega naquele... ele fala assim, ó, permita-me... Faz o permita-me. Você faz diferente. A mão Você também faz ele isso, a mão faz... Permita-me, faz É uma aí. tranqueirada Faz que eu o vou dizer. permita. Não, mas faz o permita. Ó, permita-me. Como avaliaremos um veículo híbrido elétrico quando ele chegar na loja? Quais cuidados são importantes a gente analisar? Já visto que a gente não vai ter um equipamento de antemão, a gente não vai ter um equipamento correto, o scanner, para avaliar o carro. Que detalhes, por exemplo, a gente faz? Como a gente faz, por exemplo, para um veículo híbrido, um Corolla, que é mais comum, mais convencional, como a gente faz para ligar o motor a combustão se ele estiver parado? Uma coisa muito importante que você falou aí, e muitas vezes você não tem um acesso direto à bateria. Quero olhar a bateria para ver como é que ela tá. Não, peraí, não dá para você ver a bateria elétrica. Dependendo do carro aí, você não tem a bateria do motor. Aconteceu um negócio essa semana aqui hoje, que o cara fala em tecnologia, então eu até respeito muito, e lógico, né? Não tem pra onde fugir disso. O cara pegou um carro nosso que não tinha detalhe, não tinha retoque, nada, levou num lugar que foi fazer uma inspeção do carro. O que o cara catou? Catou o aparelhinho e passou no carro. Ó, esse carro tem um retoque aqui. Inclusive falou que o carro tinha até massa, e o carro tem 3.000 quilômetros e nunca foi batido. Aí virou o Lucas e falou assim, é lógico, pô, você tem que calibrar esse aparelho. Para você ter uma performance correta desse aparelho, ele tem que estar calibrado. E é exatamente isso. O cara tá usando uma tecnologia que ele nem sabe como usar isso lá. E aí, pô, não tem o resultado final, né? O aparelho tem que ser calibrado pelo menos uma vez por mês. O cara não calibra. O que o Alexandre falou pra gente na questão aí pra testar aí o motor, a combustão de um carro híbrido, seria o seguinte, o elétrico, né, o híbrido, né? Você ligar o carro, né? Ligar o aquecedor e o ar-condicionado, o desembaçador e o ar-condicionado, tá? Do carro, deixar por alguns instantes. Isso vai forçar com que o motor ligue. Tá? Porque ele vai sentir vai descarregando o motor elétrico e vai ligar. Prestar atenção na quilometragem,
que nós falamos, que tem que ter uma média de 10 mil quilômetros por Se ano. você vê que os veículos não são que os pneus não são os pneus originais, são pneus alterados e não são especificados Exato. para veículos Depreciar. elétricos. Depreciar também. Tem alguns carros o Prius, né? Que era uma roda de liga leve com uma calota na frente, em cima. Né? E Tem se que- você pegar um Corolla, por calo- exemplo, que é uma bateria original da Eliar, a de 12 volts, e você tem uma bateria Xing Ling no lugar lá, num veículo híbrido, o que você vai pensar? Também tem que depreciar. Tem que trocar, quando você vai pegar um carro desse aí para revender, o filtro da bateria, que eu não sabia que existia filtro de O bateria. negócio do André é depreciar. E se o cliente chegar com óculos de escuro de sol? Tem que Não depreciar, é depreciar. Não é depreciar. O homem gosta de Não é, depreciar. não é questão de depreciar. Ele tá errado, pô. Ó, Ué. não, o propósito da gente é o seguinte, É, brincadeira. é um comércio justo e fazer de uma forma que a empresa remunere Isso, sim. e o cliente compre Mas o você tá carro de certinho, acordo, porque um pneu de um entendeu? carro elétrico Porque quanto custa? Mais de R$2.000, Se uma você bateria. não você vai ter fizer a avaliação correta, você vai ter que trocar esse pneu, você vai ter que trocar esse filtro da bateria, você vai ter que trocar essa bateria que não é original, porque ela pode te dar um problema lá na frente muito grave. Então, assim, não dá para ver só ali, ó, o agora. E depois? Porque esse cliente que comprou um carro seu hoje, daqui 3 anos der um problema, você não quer isso para você. Porque você quer um cliente que você venda sempre. Um entendeu? inversor molhado que fica do lado do motor a combustão, um inversor, que é um aparelho que ele inverte a corrente. Se levar no lava rápido o cara meter água ali sem saber, Conhecimento. ele vai queimar o inversor, e o inversor de um Corolla custa quase R$40.000, R$38.000. Você imagina isso, o preço de um inversor que é desse tamanho. Nós temos uma estética lá, Itaquaritinga, né, que é nosso parceiro. E a primeira coisa que eu fiz na hora que eu cheguei de manhã no outro dia do curso, eu falei para ele o seguinte, porque a gente já lava lá carros elétricos, híbridos e tal. Onde você conecta o carregador, você não pode fazer como o combustão que você ia lá e jogava o VAP lá para limpar. Eles já sabiam disso. Então, eles isolam e limpam com um paninho somente úmido ali. Porque se você também colocar e jogar água lá e oxidar a tomada lá Sim. que chega, Problema. você pode ter um problema muito grave e condenar o carro. Você tem até pra você ver como é que todo o mercado vai ter que se adequar e mudar. Porque para se dar manutenção num carro elétrico, você tem ferramentas especiais, luvas especiais, coisas que são caríssimas. O cara tem que saber onde mexer, porque não é todo lugar que pode Sim. mexer. Se cair alguma coisa próximo a algum componente ali, o cara não pode nem pensar em pegar. Então tem muita coisa que o mercado vai ter que se adequar. A cadeia começa lá, como o Thiago falou, montadoras se especifiquem a isso. As montadoras se viram para desenvolver a tecnologia, o mercado se vira para absorver e o mercado secundário que dá manutenção e etc. nessas coisas se vira também para aprender, né? Então Sim. assim que vai funcionando o meio de E se for, Se for, é bem por aí. Como é que você chama? Ó, então vamos caminhar aqui pro final. É um assunto muito rico. É notório. Vamos caminhar ou ficar sentado aqui? Agora que é para rasgar, vamos rasgar, né? Vamos caminhar o quê? Vai ficar sentado? E aí, cara, se a gente passar pra... A gente tem conteúdo... Vocês vão caminhando, eu vou de veículo elétrico, vocês que sabem. É muito... Inclusive, nós vamos fazer uns test drives hoje aqui também de carro elétrico. Vamos Estar conhecendo agora na também prática. na prática. Tal. Isso é muito bacana que a gente vai levar. Na verdade, assim, eu acho, independente do tema, né? Quão é interessante você não ter uma informação e você ter informação depois, né? O quanto que muda isso. E quanto que dá segurança, não só para a gente se prevenir de algum detalhe, mas para passar para o consumidor de modo geral, né? Para a gente passar essa confiança de modo que ele tenha segurança em estar adquirindo um veículo desse segmento de híbrido elétrico, né? Ó, que puta negócio bacana que vocês falaram agora aí, a respeito da estética. Então, a estética, ela tem que se profissionalizar, ela tem que estar ali com todos os conhecimentos de como proceder para fazer a limpeza desse carro elétrico. Então, vai ser o quê? Não vai ser em qualquer lava rápido que o cara vai poder estar lavando esses carros. Você tem que estar com uma equipe treinada para fazer esse serviço certificada. aí. Então, exatamente. Então, não é qualquer lugar vai sair na frente. Porque, tipo, Taquaritinga. Taquaritinga tem hoje lá 30 carros elétricos. Eu tô chutando aí, tá? Não sei se é isso aí. Esses 30 carros elétricos, o cara já tem onde ele tá acostumado a lavar o carro normal. Não, parece que já é 31. Aqui o cara mandou uma mensagem que vendeu um se Dolphin lá. Se for 50 carros elétricos. O Marcos Borges vendeu um Dolphin lá, 31. Né? Híbrido e elétrico tem muito mais. Não, então, assim, ó, olha como é que é importante ter o conhecimento disso aí. Sim. Porque quem vai prestar serviço nesses carros?
tem que ser profissionais Sim. adequados. Então, isso aí foi bacana, vocês até, porque pode avisar o pessoal lá, ó, vocês vão ter que fazer curso para isso, para aquilo. Para lavar o carro vai ter que fazer curso. Outra coisa, ó, que o Thiago falou. Nós temos que estar preparados e passar para o cliente realmente para ele tomar a decisão, se ele vai querer o elétrico, o híbrido e tal. Nós temos que passar a real. O cliente vai acreditar ou não em nós, aí é uma decisão dele. Só que nós temos que passar a melhor forma possível para ser mais esclarecedor possível para o cliente saber o que ele está fazendo. Por que ele está comprando o carro A, B, C ou D. Porque esse carro, ele que é nosso cliente, vai voltar para a gente. Então, a gente também tem que saber oferecer para o cliente o que ele está comprando. Vai dele querer acreditar na gente ou não, mas nós estamos buscando para isso conhecimento. Né? Olha que importante isso aí que você falou, que o papel do vendedor hoje é ser consultor em vendas. Ele vai conduzir o cliente a comprar. Não é aquele negócio, eu vou convencer, acho que isso acabou. O negócio é assim, você vai dar informações técnicas, você vai conduzir, você vai tirar as dúvidas para que o nosso cliente possa tomar a melhor decisão de compra. E eu hoje, depois desse curso, vendo que toda a nossa equipe fez, se você quiser adquirir o seu veículo híbrido ou elétrico, ou um elétrico ou um híbrido plug-in, que seja, você pode ir até uma das nossas unidades, a JM9 Multimarcas, Itaquaritinga, a JM Autos, Jabuticabal, Monte Alto. A nossa equipe vai te mostrar essas tecnologias, vai tirar todas as suas dúvidas e vai conduzir você na experiência da melhor compra do seu veículo híbrido ou elétrico. Então, hoje a gente está apto a fornecer uma experiência, né, do cliente com qualidade aí dentro das nossas unidades. Bem colocado. Queria agradecer pela oportunidade, primeiro a Deus, né, de a gente estar aqui junto, com saúde, com proteção, haja visto que a gente se desloca de uma cidade para vir a gravar aqui em Ribeirão Preto. E quais são as considerações finais, Joãozinho? Olha, é isso aí que eu estava falando, bastante... Você bateu a bola, hein? Você bateu de um lado e jogou pro outro. Exatamente. É isso aí que todo mundo falou, é muito importante você estar sempre muito bem informado com isso, porque a hora que você for vender esse carro elétrico, como o André, o Lucas e você já citou aí, você está vendendo um produto para o cara com conhecimento, você está dando toda a assistência, né, necessária, né, desde da compra do veículo, né, de revisão desse carro, de carregadores, de tudo mais, né, ter os locais para isso, aptos para isso, não só na casa dele, como nas lojas, nós vamos ter que se adaptar a isso aí também. A estética, tendo habilidade para poder lavar esse carro, limpar esse carro para o cliente, né? A parte de seguros, né? Nós temos lá também, vai ter que se aperfeiçoar nisso, para que se acontecer alguma pane, alguma coisa, ela está com toda a habilidade para já fazer rapidamente, né, o atendimento para o cliente e tudo mais. Então, é conhecimento, né, gente? Conhecimento é tudo, né? E tem que do jeito que está mudando o mercado, tem que estar aí, tem que estar... né, adquirindo esse conhecimento, estudando isso aí para melhor servir o nosso cliente. E como vocês já falaram, nós estamos aqui para isso. Então é isso aí, as considerações são essas. Um grande abraço a todos que estão aí nos seguindo, nos ouvindo aí sempre. E nós estamos aqui à disposição sempre de vocês, tá? Venham até uma das nossas unidades para entender de veículos e a gente poder ter a oportunidade de servir vocês. Muito obrigado. Antes da consideração final, que eu tinha esquecido de falar, alguns carros vêm com um carregador portátil. Então, na hora da avaliação, você tem que avaliar se o carregador está acompanhando o carro, porque se não tiver, você vai ter aí um custo aí de 2 mil, de 5 mil, de 8 mil, de 20 mil, depende do tipo de carregador que acompanha o carro. É um acessório. Sim. Então, tem que ficar atento. Do mais, agradecer aí, foi um dia muito gostoso, prazeroso. Nós aprendemos muito aí nesse treinamento e nessa busca constante que a gente tem de conhecimento. Foi muito interessante. A equipe toda participou. Então, não foi assim que nós fizemos e passamos para o time. Não. Todos nós fizemos o treinamento, desde do pessoal do administrativo até de vendas. Enfim, foi um treinamento muito bacana. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer a Deus, primeiramente, que sem ele nada isso aqui era possível, tá bom? Amém. E aos meus sócios, meus irmãos aqui, que são pessoas que a gente brinca bastante, conversa bastante, discute bastante, mas é para o melhor da empresa. Isso que é o melhor de tudo, tá bom? Beleza. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Só mandar um abraço para o Alexandre, nosso professor, o pessoal da consultoria Alfa aí, que nos ajudou a entender e a aprender bastante. Nós somos muito adeptos aí desse
Lifelong learning, né? Aprender ao longo de toda a vida aí com humildade, aprender a ensinar ao longo de toda a vida. Rapaz, fala de novo. Não, A palavra é lifelong learning, aprender ao longo de toda a vida. Eu acho que isso aí é muito importante. Eu vou falar, eu não ia falar, mas o apelido dele é Taradão das Planilhas. Agora é Taradão das Planilhas em inglês. Um abraço a todos. Coloque o Langel para calentar bovinos. Depois no próximo eu vou falar o que é isso. Valeu, pessoal. Tiruripa, como que é o negócio que você falou lá? A bitola. Depois Bitola. a gente teve a Depois bitola. nós vamos dar uma estudada. Da bitola do André. É verdade. Agradecer, pessoal. Finalizar. Desejar aí que todos tenham uma excelente... Guerreiro Bombadão agora vai ser. Tunadão. E vamos finalizar. Obrigado por mais uma oportunidade, por mais uma gravação. Todo mundo já falou brilhantemente mais do que o necessário e até a próxima.